somente pregar, trazer aquela pregação bem penteca. Meu desejo é compartilhar com vocês o que eu creio do Evangelho e principalmente tratando sobre família, né? A igreja onde eu pastorei o mês de maio todo eu fiquei falando sobre família, acho que foram 11 ou 12 pregações, não lembro, só falando sobre família. Então hoje eu quero compartilhar com vocês, com base bíblica, o que eu creio sobre o projeto de Deus para uma família que abrange muito mais, muito além do que aquilo que a gente chama de consanguíneos, né? Aqueles do mesmo sangue. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus me dê graça e dê graça a vocês para que a gente entenda e saia daqui edificado em nome de Jesus. Eu vou ler só um versículo que é o tema. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A pastora Cláudia, depois que ela fez a abertura, ela sentou ali, eu falei, pastor, agora não preciso mais pregar, a gente pega a bênção e vai embora, né? Mas a gente entende hoje, ou a maioria das pessoas entende, que família, ela é dirigida ou direcionada por aquilo que a sociedade nos diz. Eu vou explicar. Hoje você está assistindo a televisão, terão cunhos de instrução, de intencionalidade de temas da mídia que vai querer se meter na minha e na sua família, que vai querer nos instruir, nos direcionar para aquilo que eles desejam fazer com a nossa casa. Se você vai para uma faculdade, independentemente dela ser privada, dela ser pública, da mesma maneira você vai encontrar um pensamento, uma filosofia que vai reger aquela faculdade e ela vai querer te influenciar enquanto pessoa participante de uma família. Isso não tem para onde nós corrermos. Todavia, biblicamente, não é a sociedade que forma, que instrui, que orienta a nossa família. É a nossa família que tem que instruir, formar, transformar a sociedade. A sociedade, ela só existe porque existe família. Lá em Gênesis, quando nós vamos ler Gênesis, a gente vai ler que Deus cria todas as coisas e cria Adão. E ele olha e diz para a Trindade, diz, não é bom que o homem esteja só. E eu acho isso, trazendo por dia de hoje, e aí vocês me perdoem a comparação, eu acho que isso aí já bastava para algumas frases que eu escuto. Eu já escutei pessoas falando assim, meu melhor amigo é meu cachorro. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Num dia, numa conversa de família, uma pessoa da minha família falou isso. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o cachorro. Eu virei para essa pessoa da minha família e falei, eu estou com pena do teu cachorro. E aí ficou aquele silêncio à mesa. Aí ele, por quê? Eu falei, porque ele convive contigo, você é ser humano. A gente tem trocado aquilo que era para ser algo muito nítido nas nossas vidas por aquilo que a sociedade tem implantado em nós. E aí olha Deus e fala que não era bom que Adão estivesse só. Poxa, aí Adão tinha um elefante. Inclusive, ele saiu dando nome, não foi? Deus falou, ele olhou para o macaco e falou, você tem cara de macaco. Foi para o sapo, falou, tem cara de sapo, e foi dando nome. Mas ele, no meio dos animais todos, Deus disse que ele estava só. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Não existe esse negócio de igreja em casa. Não existe isso de ser cristão individualista. Se você crê nisso, eu te convido a se converter nessa noite em nome de Jesus. Porque o Deus que nós cremos são 3 em 1. É um Deus de relacionamento, onde nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se comunica de tal maneira que se torna um. E aí Deus, sendo Deus de relacionamento, sendo Deus de unidade, desejoso de que o homem também viva isso, ele vai e faz a mulher.
E o desejo dele é que isso seja tão refletido em nós, que ele vira para Adão e Eva e diz: vocês dois serão uma só carne. Da onde ele tirou isso? Do Pai, Filho e Espírito Santo. Todos uma só carne, Adão e Eva, homem e mulher. Não tem mais nada no meio disso. O que passar disso é do capeta. É homem e mulher. E a partir disso ele diz: vocês vão se amar tanto, vão se relacionar de maneira tão íntima, tão profunda, que vocês serão como nós. Um só Deus, uma só carne. Só que no dia a dia a gente tem aprendido diferente. Mas vamos continuar. Ele falou: olha, e a partir disso vocês vão gerar filhos e vão povoar toda a terra. A partir dessa unidade que existe na Trindade, que vai existir no homem e mulher, gerarão filhos para dar continuidade ao quê? A essa mesma noção, a essa mesma essência, onde todos se tornam um. Porque, repito, o desejo de Deus é que haja relacionamento, unidade. Quando a gente vai falar de família, gente, família é a coisa mais louca do mundo. Tem duas coisas que eu falo que só Deus podia criar. A primeira é o casamento, e a segunda é dar filhos para esses que casaram. Gente, é sério, eu vou falar de mim e da minha esposa. Eu venho de uma família muito pobre. Até meus 14 anos eu morava numa casa de barro. O Claudinha sabe disso. Eu trabalho desde 9 anos de idade. A minha esposa, ela cresceu na classe média alta, com tudo na mão. Papai e mamãe bancavam tudo direitinho. Eu não nasci no Evangelho. Minha esposa nasceu no Evangelho. Aí vira Deus nessa loucura, fala: ó, tu vai amar a Alessandra vai te amar, vocês vão casar. Gente, é muita loucura. Não era mais fácil se fosse com os iguais? Mas ele pega os diferentes. E aí, com todo o carinho, né? Por favor, eu gosto de falar sério, mas também falo sério, fazendo rir pra gente se descontrair um pouco. Você já viu que no namoro tudo é bacana? O cara vai na casa da namorada, o cabelo tá escovado, tá bonitinho, tá com perfume, né? Se souber então que tu tá chegando sem um aviso prévio, é uma correria para passar, para tomar banho, para botar aqueles negócios na cara que depois de tu fala: ué, trocaram? Né? Aí você vai dormir com essa pessoa. No meu caso, minha esposa também, ela é... Me perdoa, gente, eu não sou muito a favor desses mimimi que a gente tem hoje. Minha esposa é pretinha, né? E a gente acorda, aquele cabelo que era liso parece que pisou num fio desencapado, né? Fala: meu Deus! Mas é a pessoa que Deus fez com que fosse um com você. Aleluia. E esse um é onde você vai aprender a perdoar. Você vai aprender a negar o seu eu, para que você possa agradar aquela que Deus, ou aquele que Deus confiou a você. É ali que você vai abrir mão do montão de coisa que você vai dizer assim: a felicidade dela é que importa, ou a felicidade dele é que importa. Escute, por favor, o que eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus Cristo. Ser cristão significa edificar o outro. Quando a pastora Cláudia falava aqui sobre Abraão, que todas as famílias serão benditas, eu vou muito na contramão de muita gente, pastores, que creem como eu vou falar. Eu não creio que eu tenho que ser abençoado. Efésios 1:3 fala que eu fui abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia me diz que o Espírito Santo, que o próprio Deus habita em mim. Paulo em Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam, corroboram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha em meu favor enquanto que eu durmo. Se eu continuar falando aqui, eu vou ficar falando até virar vigília, para entender que Deus me ama tanto que aquilo que Ele tinha que fazer pela minha vida, Ele já fez. Agora Ele espera algo de mim, que eu seja um instrumento de bênção na vida de outros. Por isso eu caso para fazer a minha esposa feliz. Ela casou para me fazer
feliz, ainda que seja uma loucura que a matemática tu fala assim, não vai dar certo. Mas Deus é esse que pega pãezinhos e peixinhos e multiplica isso para alimenta um montão de gente. A conta dele não é igual a nossa. Vai a viúva e dá só 2 moedinhas, e Jesus, que não frequentou nenhum brizolão, nenhum CIEP, vai dizer, ela deu mais que todo mundo. Eu imagino o discípulo falando, ô, sabe fazer conta não? Aí ele fala, os outros deram o que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. A matemática dele não é a nossa. Por isso que a gente não caminha por vista, a gente caminha por fé. É por isso que ser família é ir na contramão dessa sociedade. E não é ela que tem que nos influenciar. Somos nós que temos que entender os propósitos de Deus e mudarmos essa sociedade para que ela seja o sonho da família que Deus um dia planejou. Porque ele falou para Adão e Eva, olha, vocês vão inundar esse mundo, essa terra. E isso acontecendo, vai ser relacionamento segundo o meu amor, segundo meus ensinamentos, segundo as minhas instruções, no mundo todo. Mas aí a gente sabe o que acontece com Adão e Eva. Adão e Eva comem do fruto que não era para comer. Tinha algum problema no fruto? Não. O problema é desobediência. O problema é querer ser igual a Deus. Sabe por quê? As nossas famílias têm tido mais problemas do que essa conta que eu falei que é difícil de fazer? É porque normalmente nós queremos viver sendo autônomo como Deus é. Vou explicar. A gente não quer mais andar como Deus nos instruiu. A gente quer andar, decidir e viver como nós queremos que Deus faça acontecer sobre nossas vidas. Conversão. Sou eu me entregando a Deus. Toda quinta-feira, eu faço uma reflexão para uma rádio que é da internet, uma rádio virtual. E hoje eu falei sobre isso na reflexão. Se converter, já diria Charles Spurgeon, que a nossa vida ela tem que se tornar um livro em branco. Porque lá em João 3 está dizendo que a gente tem que nascer de novo. Ninguém nasce velho. Só aquele filme do Brad Pitt, né? Que ele fica velho para depois ficar no fora. Isso, ninguém nasce velho. Nascer de novo é começar do zero. Onde Deus vai mudar a tua maneira de pensar, de olhar o próximo, de reagir, a fim de que a gente pense, olhe e reaja como Ele faz. Porque o desejo de Deus é nós sermos esses representantes dele na terra. Então agora é Ele que vai escrever. Mas sabe como a gente tem que se convertir? A gente tem virado para Deus e falado, Senhor, eu te conheci, o Senhor me salvou, descobri que o Senhor é todo poderoso, aleluia. Então eu vou falar para o Senhor agora tudo o que eu desejo, e o Senhor vai realizar esse negócio, porque o Senhor é bom nisso. Interessante que nem Jesus orou assim. Jesus orou dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Maria vai engravidar, está engravidando de Jesus. Uma furada tremenda. A gente está falando de família, não é? Uma furada tremenda. Mas por que, pastor? Ela vai ser mãe de Jesus. Meu pai, eu sou mãe de 2, é difícil pra caramba. Imagina ser pai, mãe de Jesus. E além disso, ela tinha mais ou menos 14 anos quando ela engravidou. Quando ela se viu grávida pelo Espírito Santo. Solteira, numa época machista. E aí? Quando você lê lá bonitinho, fala, e Deus apareceu a José. Mas imagina como estava, até Deus falar com José, como estava a cabeça de José e de Maria. E o pior, ninguém viu a história deles. Um anjo aparece e o outro tem sonho. Vai contar para a família, olha, o anjo apareceu para mim e eu tive sonho. Tu acha que isso é fácil? Mas quando é família, ela fala assim, a oração de Maria é, que se cumpra na tua serva a tua vontade. Eu sou agraciada. É favor e merecido. É Deus olhando para Maria e falando, eu vou escrever a história que eu projetei para você. E Maria se rende e fala, minha vida é tua, minha família te pertence, faça como tu desejas. Mas aí vem o pecado e começa a tirar isso da gente. A gente começa a falar, a família vai ser do meu jeito. Eu vou viver da minha maneira.
Toda vez que a gente vai ver a criação, ela vai dizer assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando ele cria o homem e a mulher, a Bíblia vai falar que viu Deus que era muito bom. Quando a gente chega em Eclesiastes, vai dizer que Deus fez tudo bom ao seu tempo. Porém, os homens buscaram suas próprias invenções, seus próprios desejos. E é o que a gente está vivendo. A gente não quer que a nossa família cumpra os propósitos de Deus. A gente quer que Deus se encaixe na nossa família para cumprir os nossos propósitos. A gente quer vir à igreja para buscar aquilo que a gente chama de bênção. A gente não quer vir na igreja para dizer: Senhor, o que tu tens para mim a partir de hoje? E por isso que a nossa família acaba se tornando um cabo de guerra. Por quê? Porque o dia que a gente compreender o propósito de Deus para mim e para você, dentro das nossas casas, a gente sempre vai viver para que a glória de Deus alcance nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa irmã, nosso irmão. A gente vai sempre, como a pastora falou aqui, dizer: eu decidi ser um instrumento de Deus na vida da minha família. Quando Deus chama Abraão, que foi o que a pastora Cláudia leu, falou: a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas por que a partir de Abraão? Porque Abraão era um homem de fé, é o pai da fé. Disse Deus para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. O que Abraão falou? Sim, Senhor. É a tua vontade, é o seu propósito, são os seus planos, é o seu desejo. E se tu conheceres um pouquinho a história de Abraão, Abraão ia ser o dono de uma tribo. O povo que tinha acabado de falecer o pai dele, Terá, agora ele ia ser, me perdoa a expressão, pastores principalmente, ele ia ser o cara. Ele ia ser aquele que, como o Romário ia falar assim: eu vou sentar na janela. Quando ele ia se apossar de tudo isso, chega Deus e fala: sai. Meu Deus! Imagina Abraão olhando para tudo aquilo e falando: puxa, esperei tanto tempo para herdar, tanto tempo para sentar na cadeira principal, mas como é o propósito do Senhor para a minha vida, para a minha família, porque ele falou: pega a sua família e sai. Ele falou: minha família te pertence, a minha vida te pertence, seja feita a tua vontade, eu vou. E não sabe nem para onde vai, não tinha GPS. Se não tem GPS, eu não chego aqui hoje. Né? A gente bota naquele negocinho, ele vai. Abraão, vamos, tá bom, Senhor, vamos lá. Não tinha uma padaria para falar, a referência é aquela padaria. Não, é alguém que entende que a vida dele, que a família dele é um projeto de Deus e nada pode mudar. E aí essas sociedades começam a ser criadas, não mais por famílias que obedecem, amam e temem a Deus. Começam a ser sociedades criadas a partir daquilo que cada um quer fazer da sua própria família. Eu vou dar um exemplo, por favor. Quem é que mora muito próximo da igreja? Muito próximo, ó, bastante gente. Tu imaginas toda a tua casa vivendo o propósito de Deus para a tua casa, para cada indivíduo da sua casa? O que vai acontecer com esse bairro? Essa sociedade viverá no padrão que um dia Deus sonhou para que se viva. Essa sociedade vai ser referência do bom perfume de Deus, sendo exalado para todo mundo que aqui passar e souber que há um povo que representa Deus a partir da sua família. Só que às vezes a gente chega aqui com todo o respeito e a gente quer de Deus e a gente não quer ser para Deus. A gente quer que Deus abençoe a nossa família, mas a gente não quer que Deus seja o Senhor da nossa família. A gente quer que Deus faça com que as provisões aconteçam, mas a gente não vai ouvir o que a palavra diz, mas sim que aquela mocinha bonitinha da televisão está dizendo, que aquele professor está dizendo para mim lá na escola. E é isso que aconteceu com Adão e Eva. Veio a serpente e influenciou a Eva. Veio a Eva e influenciou Adão. Aparece Deus. E aí está lá Adão querendo brincar de pique-esconde com o Criador de todas as coisas, que é onisciente. Se esconde de Deus. Descobri que eu estava nu e me escondi. E aí quando Deus vai falar, ele vai falar: a culpa é da mulher que o Senhor me deu.
Por favor, preste atenção nisso. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. O que Adão está fazendo? Colocando a culpa em Deus. Fala para mim, a gente não faz isso? Quando as coisas não saem como nós queremos, quando Deus, a palavra fala uma coisa e a gente quer fazer outra e fala, não é tão bem assim, não é tanto assim. Eu não aguento quando o cristão ou o crente pega a palavra e fala, isso foi daquele tempo. Com todo, mais uma vez, com todo respeito, eu sou formado em teologia pela Batista do Sul e pelo Bennett, a metodista. Eu tenho as duas graduações em teologia, sou formado, tenho pós em missiologia. Eu estudo a Bíblia, quando eu estudo pouco, chega de 4 horas por dia, quando eu estudo pouco. Antes de eu ser pastor, que eu tinha mais tempo, era 6, 7 horas por dia. E quando a pessoa me fala isso, eu falo, tá bom, como estava escrito lá, como está escrito na Bíblia, como era naquele tempo? O que queria dizer? E normalmente a pessoa gagueja, porque a explicação é, não é bem assim, mas não sabe dizer porque é assim. E aí tu perguntas, ela não sabe responder, aí eu chego e falo, então vamos lá naquela época, a cultura era isso, Deus falou isso, agora vamos trazer para o dia de hoje. E normalmente o que acontece? Acaba-se o argumento. Porque a gente não quer cumprir o que Deus espera que a gente cumpra. A gente bota a culpa em Deus para justificar os nossos erros. Isso dentro de casa a gente faz muito. Mas muito. Que a primeira coisa que Adão faz é botar culpa na mulher, que era para ser uma com ele, para ser revelação, reflexo daquilo que a Trindade vive. E Deus está falando, eu estou dando essa graça para vocês, e vocês vão ensinar isso para toda a sociedade, que vocês vão construir a partir das famílias que sairão de vocês. O que Adão faz? A culpa é da mulher. A mulher, por sua vez, fala que a culpa era da serpente. A serpente olhou para trás e falou, não tem mais ninguém, então vou ter que abraçar esse negócio. Porque nós vivemos essas transferências de responsabilidade, porque não queremos viver o projeto de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Então a gente sempre culpa o outro. Ontem eu cheguei em casa, terça fui pregar numa outra igreja, e meu filho tinha ficado em casa com a minha filha. Só que quando eu saí, minha filha ainda estava no estágio. Quando eu cheguei, fui jogar alguma coisa no lixo, e aí escutei um barulho de alguma coisa quebrada, e porque tinha um prato quebrado. Aí eu falei, quem quebrou esse prato? Aí meu filho, fui eu. Aí eu não perguntei não, porque eu não queria me decepcionar, né? Mas eu falei, será que se eu não visse, iria dizer que foi ele que quebrou? Porque essa parte de assumir responsabilidade é muito difícil para a gente. É muito difícil a gente falar, eu errei, foi mal, desculpa, perdão. Como isso é difícil para a gente? Sabe por que é difícil? Porque a gente não aprendeu que a gente é falho, pecador, e que há um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, a fim de que nós cresçamos através dos nossos próprios erros. Porque está escrito, aquele que diz que não tem pecado já se faz pecador, porque ele é mentiroso. O problema não é errar, o problema é a gente se achar Deus, porque foi assim que Adão e Eva foram comer do fruto, quiseram ser iguais a Deus, não assume os erros, e normalmente a gente coloca no filho, coloca no cônjuge, e a gente vai criando famílias disfuncionais, e essas famílias disfuncionais vão gerar sociedades disfuncionais. Por quê? Porque se a gente tivesse aprendido com Deus, com a palavra, quando errasse ia falar, eu errei, me perdoa, vou tentar melhorar a partir de hoje, me ajuda nessa caminhada de ser melhor, eu preciso da tua ajuda para que isso aconteça. Fala para mim, tu acha que Deus não ia gostar desse negócio? Tu não acha que a graça dele ia se manifestar de tal maneira, ia nos unindo
para que a revelação dessa unidade que há na Trindade, que foi um sonho dele para a primeira família, a fim de que constituísse todas as demais famílias, a fim de que formasse sociedade, tu achas que Deus não ia gostar disso? Só que a gente não assume, ainda transfere para o outro. E normalmente o outro próximo, pai, mãe, filho, filha, irmão, são aqueles que estão dentro da nossa casa. E essa parte de família e de unidade é tão do coração de Deus, que pegando o gancho da passagem que a pastora Cláudia leu, está dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas famílias que vão nascer a partir de um homem que entregou-se totalmente a Deus, a ponto de ser chamado pai da fé, porque quando Deus pede um filho, Ele leva. Deus fiel. Gente, se tu leres isso no hebraico, isso é muito forte. Quando Abraão, ele está lá para poder correr com o tempo. Onde tem relógio para ir olhando, gente? Tem não? Ih, achei. Misericórdia. Queria não achar. Mas quando ele leva lá Isaac, já está amarradinho para ser sacrificado, e ele levanta o cutelo, no original, na segunda vez, Deus faz um escândalo. Imagina aí um torcedor fanático, quando sai um gol e dá aquele grito com todo o teu ser. É assim que Deus grita a segunda vez com Abraão, porque Abraão estava tão disposto a obedecer a Deus, que o primeiro grito de Deus ele não ouviu, e Deus: Abraão, Abraão! Meu Deus! E ele para. Essa vida de alguém que sabe que a sua família pertence ao Senhor, que o teu filho da promessa pertence ao Senhor, que quem rege a tua casa, a tua família é ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí vem uma passagem no versículo, vai falar: inútil, inútil. Entenda, se não for Deus quem governa sobre a sua casa, tudo que tu fizeres com as forças dos seus próprios braços não é nada diante do propósito de Deus. Nada. É que, como eu falei, eu só tenho uma hora para pregar, mas quando a gente vai falar de um cara que é chamado homem segundo o coração de Deus, quem é? Davi. Davi foi um grande rei. Fantástico, né? Davi tivesse aqui hoje ia ser do Bob. Tiro, pancada e bomba era com ele. Mas um péssimo pai. Um pai horrível. Horrível. Se tu pensares em quase todos os tipos de desgraças numa família, tem na família de Davi. É filho que vai possuir a própria meia-irmã, depois tem asco dela, depois outro irmão planeja e mata o próprio irmão. Isso tudo pertinho, a cerca de 3 quilômetros da onde Davi vivia, e Davi não consegue ver nada dessas coisas acontecendo. Depois é o filho dele, Absalão, que está no meio da rua, tomando o coração do povo para poder dar uma volta em Davi e tomar o trono dele. Isso tudo vai acontecendo em família, porque Davi só tinha cabeça para conquistar aquilo que está aqui e agora. Escuta por favor isso. A maioria de nós, nos tempos atuais, temos sido incentivados, estimulados a conquistar o que está aqui e agora. E estamos deixando os nossos filhos sem terem referências de Deus para a nossa vida. Se tu abres em Deuteronômio 6, vai estar escrito lá dizendo: amará eu, teu Deus, te os faço possuir essa terra. Vocês vão me amar de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E aí aquela lista toda que a gente conhece. E aí ele vai falar assim: olha, ensine sobre mim aos teus filhos. Inculque a minha palavra na cabeça deles, no coração deles. Fale no caminho, fale quando assentar à mesa das minhas maravilhas. Vai estar dizendo tudo isso lá. E assim sendo, eu vos abençoarei. A gente gosta muito quando está aquela parte: eu vos abençoarei. Mas esquece do anterior. Zele pelos teus filhos, pelos teus netos. Provérbios que a gente conhece tanto, 22:6 vai falar: ensine teus filhos onde?
Ensine a criança onde? No caminho, não é o caminho, é no. Eu caminho junto. Meu filho tem que olhar para mim e ver Cristo na minha vida, como eu trato o meu próximo, como eu trato a minha esposa, como eu trato a minha mãe, o meu pai, como eu trato os irmãos da igreja. É caminhando, ele vai olhar para mim, eu lendo a Bíblia, eu orando, referência de Deus na vida do meu filho. Mas nessa busca de ter para aqui agora, aí todo mundo vai trabalhar e trabalha igual um louco. E aí bota a televisão para educar o filho. Bota uma babá, quem é que seja, que às vezes não tem nada de Deus para educar os nossos filhos. Passa o tempo, eles vão crescendo. E a gente fala, Deus, o Senhor não guardou a minha casa? O Senhor não guardou os meus filhos? A maioria da gente não trabalha para ter o que precisa. A maioria de nós faz esforços tremendos para ter o que a sociedade diz que a gente tem que ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vim de uma família muito, muito pobre. Eu morava numa casa de barro, que quando chovia, chovia mais dentro da minha casa do que do lado de fora. Às vezes era mais fácil ficar embaixo da mangueira que tinha lá, porque choveria menos. E a gente sempre ralou. Hoje meus pais, 10 filhos todos criados, todos eles de concursos públicos, só eu que não sou mais. E meus pais hoje moram os filhos perto, menos eu, mas eles moram só. Na casa dos meus pais tem 4 televisões. Aí um dia eu falei, gente, para quê? É uma televisão na varanda, uma televisão em um quarto, no outro quarto e na sala, para 2 pessoas. É porque precisa? Não. A maioria de nós não trabalha para ter o que precisa. Trabalha para ter o que uma sociedade que não vem do Senhor diz que a gente tem que ter. Estou mentindo, gente? Está doendo? Tá, glória a Deus. Mas olha só, não sou contra ninguém ser rico. Seja rico e me convide para casa de praia e para banquinho churrasco, em nome de Jesus. Só que a gente tem que saber a ordem das coisas. Eu não posso pensar no dinheiro e deixar meus filhos sem aprender no caminho, igual Davi fez. Conquistou pra caramba. A misericórdia de Deus o alcançou de tal maneira que ele se aquebrantava toda vez que ele vacilava. E olha como precisou de misericórdia. Mas vacilava o tempo todo. Uma família totalmente destruída. Porque queria só conquistar. Conquistar. A gente tem e pode conquistar. Mas primeiro conquiste o coração dos teus filhos para Deus. Conquiste o coração do seu cônjuge para Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso que está escrito, busque primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. A maioria das nossas angústias não tem a ver com viver em Deus. Tem a ver aquilo que Deus não decretou para a gente e a gente quer que Ele assine embaixo porque o nosso coração deseja. E isso acontece na nossa casa, na nossa família. Eu falei, quando eu era policial militar, eu trabalhava igual louco, não tinha filhos ainda. Eu sou muito bom de ficar acordado. Eu tenho uma habilidade tremenda de não dormir. E nessa época eu dormia 1 a 2 noites por semana. Eram 5 seguranças, faculdade de teologia, já pastoreava, trabalhava igual louco, porque eu estava construindo uma casa, para vocês terem ideia. O meu quarto, ele tinha 5 por 4. Meu quarto tinha 20 metros quadrados. E eu tinha um banheiro de 4 por 2. Eu andava de patins dentro do meu quarto. Hoje eu não aguento mais, né? Mas na época eu conseguia. Eu estou falando de muito tempo atrás. E eu trabalhava igual louco. Nasceu minha filha, a Rebeca. Sem a gente planejar, mas o gol saiu, né? Pra gente fazer o quê? Né? Aí eu não tinha planejado, veio a Rebeca. Aí era minha esposa, tinha uma prima morando próximo, que a gente morava bem distante da casa da minha família. E a Andréia começou a tomar conta da Rebeca. Rebeca fez 1 ano, fez 2 anos, e minha filha começou a gaguejar.
a ter bruxismo. Vocês sabem o que é bruxismo? Né? A ter bruxismo e ficava assim com os olhos, ó, o tempo todo. Leva para um médico, leva para outro médico, leva e nada de descobrir o que era. E eu nunca podia, né? Eu sempre estava trabalhando. E aí um dia calhou, e eu quero crer que tenha sido Deus, de eu ir numa das consultas que foi, se eu não me engano, com uma fono, com a Alessandra e a Rebeca. A Rebeca tinha 3 anos de idade. E meu tio, que nessa época construía a minha casa e tal, estava ganhando um dinheirinho bacana, uma casa grande, serviço para muito tempo. E a Rebeca entrou, que a fono falou assim, me deixa 10 minutinhos com ela. Ficou talvez até menos, voltou. E eu e a Alessandra do lado de fora. E falou assim, olha só, quando que esses sinais acontecem mais com a Rebeca? E aí como que eu vou responder? Eu não estou nunca em casa? Falei, Alessandra, é contigo. A Alessandra parou, pensou, falou, quando você está em casa? Aí a fono, não precisa trazer mais ela não. Pai, fica em casa que vai acabar tudo isso. Meu Deus. Eu fazia 5 seguranças. Deixei tudo. Fui botar minha casa à venda. Minha casa, à época, eu estou falando, minha filha tem 19, ela tinha 3 anos. Eu fui botar minha casa à venda numa imobiliária por 40 mil à época. O pessoal da imobiliária foi lá ver a casa, a imobiliária comprou a casa. Meses depois eles venderam a minha casa por 180 mil. Só para vocês terem ideia da pancada que foi. Mas nunca mais a minha filha teve bruxismo. Nunca mais minha filha gaguejou. Nunca mais o olho dela ficou fazendo assim. E ontem eu estava em casa, eu e ela falei, filha, sem mentir que Deus está vendo. Eu sou um bom pai. Ela, pai, o senhor é o melhor. Eu falei, Jesus está vendo. Ela, o senhor é o melhor. Eu falei, eu levo Deus para a tua vida? Ela falou, pai, desde que eu nasci. Não tem nada melhor do que isso. Nada. Eu sabia que se eu partir agora, tem Cristo enraizado no coração. Nada se compara, porque é Ele que está edificando a minha casa. Não adianta eu trabalhar igual um louco e achar que tem a ver com as forças do meu braço, com aquilo que eu vou dar ao meu filho, se eu não trouxer o céu para ele, não levá-los ao céu. Não adianta. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Podem? Pode? Mais 10 minutinhos? E eu quero trazer isso ainda para a gente. Família do Senhor. Esse negócio de família para Deus é tão forte. Desse relacionamento. Que eu poderia falar muitos livros, mas vou falar rapidinho de Efésios por causa do tempo. Se você abrir Efésios 2, Efésios 3, vai estar falando em Efésios 2 que nós nos tornamos concidadãos santos, família de Deus. Olha, se você não me amar, tu está perdido. Tu não vai para o céu, porque tu não é família de Deus. Porque o desejo de Deus é tornar todos nós uma família, porque Ele é Deus Pai. Rapidinho uma cola, a oração é Pai nosso, não é Pai meu. O pão é nosso, não é pão meu. Mas a maioria da gente chega aqui querendo pão meu, Deus meu, né? Raramente tem a ver com nós. E a gente quer falar que a gente é família. A disfuncionalidade que a gente enfrenta na nossa casa, a gente traz para aqui. Sabe por quê? A maioria de nós, não vos conheço, então tenho muita segurança para falar isso. A maioria de nós chega aqui preocupado com a gente mesmo. Eu quero a minha vitória. Eu quero o meu milagre. Deus quer que você seja instrumento de vitória para o outro. Aleluia. Deus quer que você seja o milagre do outro. Deus quer que você tenha relacionamento, se torne um com o outro, porque somos uma família que temos um Pai. E aí, para não ficar no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo vai dizer, por essa causa me ponho de joelhos. E aí de novo ele vai falar de toda a família da fé que tem Deus como Pai. Aí ele não para aí. Aí vem aquele negócio que a gente penteca, gosta muito. Sejam cheios do Espírito. Efésios 5, 18.
Aí o que nós normalmente pensamos? Ser cheio do Espírito, pastor? Falar em línguas, fazer aviãozinho, né? Falar se babalu fosse bala macia. A gente pensa nessas coisas todas. Sinais. Deus faz, aleluia, louvado seja Deus. Ele não mudou. Mas isso não tem a ver com ser cheio do Espírito. Depois você lá lê com calma. Efésios 5,18 é uma ordem. Sejam cheios do Espírito. É ordem, é imperativo. E aí depois ele começa a falar de quê? Relacionamento. Uma pessoa cheia do Espírito, uma coisa que ela vai saber fazer é se relacionar com qualquer pessoa que seja. Independentemente de quem seja. Ele começa a dizer: e quando estiverem reunidos, família do Senhor, amém? Fale entre vós com salmos, com cânticos. Aí depois ele vai continuar: marido, tu tens que tratar a sua esposa assim. Esposa, você tem que tratar o seu marido assim. Filhos, você tem que tratar os seus pais assim. Pais, vocês têm que tratar os seus filhos assim. É família? Não escutei a família que ele está falando? Mas ele fala sobre relacionamento da família da fé. Ele fala do relacionamento depois da família de casa, marido e mulher, onde tudo começa. Vai falar de pais e filhos, filhos e pais. Depois ele vai falar de empregados e patrão, patrão e empregado. Se alguém é cheio do Espírito, vai viver relacionamento de Deus na vida do outro. A começar na tua casa. Não tem a ver com se você é profetiza ou não, porque eu quero te dar uma triste notícia. Você não profetiza, não tem dons por tua causa, tudo é graça de Deus. Agora, o ser cheio do Espírito tem a ver com a gente. Não é ele dizendo: eu vou vos encher. É uma ordem: sejam cheios do Espírito. Ainda Paulo dizendo, vai dizer: não extingais o Espírito. Isso é algo que a gente faz. A busca de ser cheio cabe a gente. Os dons Deus vai dar porque é graça. Mas alguém que é cheio do Espírito, a mulher vai amar seu marido. Aleluia! O marido vai amar a sua mulher como Deus amou a igreja. O filho vai honrar o pai, vai ser melhor na vida para glorificar a Deus pelo pai e pela mãe que ele tem. Os pais não vão irritar os filhos. Sabe o que quer dizer isso? Não provoqueis a ira, não irriteis vossos filhos. Ninguém consegue disciplinar um filho sem irritar. Isso é pai? Já botou teu filho de castigo e ele foi: pô, valeu pai, aí, show. Não dá. Vai disciplinar, a pessoa vai se irritar. Mas não é isso. Como está escrito lá: não provoqueis a ira, não irriteis os vossos filhos. É quando você diz ser cristão e o teu testemunho procede de outra maneira. É quando na igreja você é uma coisa, dentro de casa você é outra, no trabalho você é outra. Tu está dando um mau testemunho para o seu filho, e a Bíblia está dizendo: não irriteis, não provoqueis a ira, porque se teu filho vê isso, tu acha que ele vai ficar alegre? Vai ficar irado. Isso é alguém que é cheio do Espírito e compreende que ser cheio do Espírito vive em família. A família da casa, onde reina a compreensão, a misericórdia, a bondade, a benignidade, onde somos altruístas porque somos representantes, bom perfume de Deus dentro da nossa casa, porque lembramos que é um projeto de Deus, que a família tem que ser onde Ele reina, Ele é Senhor. E aí acontece isso na minha família, na tua. Daqui a pouco o pessoal está passando por esse bairro e está falando: tem algo diferente nesse lugar. Louvado seja Deus. Eu preciso acabar. Já estão me olhando para a fé. A pastora Cláudia até apontou o dedo para mim. Brincadeira. Mas eu preciso acabar, por respeito a vocês, que vontade nenhuma. Mas para entender que para Deus abençoar a nossa casa, não precisa mais nada, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte. Agora, para a bênção se concretizar em nossa casa, precisa que nós nos voltemos para os padrões de Deus.
precisa que nós sejamos representantes de Deus, que se cumpram os desejos de Deus, que desejemos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, assim na minha casa como no céu. Mas isso é a partir de mim, isso é a partir de você. Uma das coisas, e eu termino, estou até fechando a Bíblia como se adiantasse alguma coisa, mas uma das coisas que eu mais vejo na família, são 23 anos praticamente pastoreando, e eu aconselho desde o meu comecinho de conversão, uma das coisas que eu mais vejo destruir famílias, é a gente não compreender que eu tenho uma família, que eu casei, que eu sou filho, porque eu tenho um lugar nesse meio para ser bom perfume, para ser instrumento, para ser graça de Deus dentro dessa família. Vou melhorar o que eu estou dizendo. A maioria da gente quer que o outro seja para mim o que eu desejo. Eu quero que meu pai seja o pai que eu projetei. Eu quero que minha mãe seja a mãe que eu desejo. Eu quero que minha esposa seja a esposa que eu planejei. Eu quero, e aí assim a gente faz, já entenderam, né? Amém? Agora raramente a gente fala, eu quero ser o filho que meu pai precisa. Eu quero ser o cônjuge que o meu cônjuge precisa. Por quê? Porque é aquela síndrome lá do Éden. Eu não quero obedecer a Deus, eu quero ser como Deus. O foco sou eu, os desejos são meus, quem tem que ser agradado sou eu. No final de tudo continua sendo eu. Se der um tempinho, eu tiver de bom humor, eu vou até levar uma rosinha hoje para a esposa. Mas eu tenho que estar assim, de muito bom humor. Tem que ter acontecido algo extraordinário. Isso não é viver o propósito de Deus. Porque Deus, repito, já abençoou a nossa família, já abençoou as nossas vidas. O problema é a gente estar onde Deus espera e ser o que Deus planejou para que tudo isso aconteça na nossa casa. Quando eu vou celebrar casamento, uma das coisas que eu falo sempre, eu não caso ninguém. O máximo que eu faço é celebrar casamento. Porque se os noivos não chegarem aqui casados, nada que eu fizer vai mudar isso. E vou explicar o que é chegar casado, antes que o pessoal pense um monte de besteira aí, né? O que é ser casado? É quando o meu coração pertence à minha noiva. E eu, por amor a ela, eu quero viver para fazê-la feliz. O coração dela pertence a mim. E ela quer estar comigo para sempre, para me fazer feliz. E aí sim, tudo que acontecer aqui será consolidação, será edificação daquilo que já existe. É sempre para o outro. Se isso não acontecer, nunca será a família do Senhor. Nunca serão os dois uma só carne. Nunca esse lugar a gente vai poder se reunir e falar Pai Nosso. Enquanto que a gente não entender que família é sempre para abençoar o outro. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.